Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Não é só o exterior nos castelos, hotéis e edifícios espanhóis e ingleses que têm fantasmas, não. Basta uma construção amaldiçoada, uma tragédia histórica ou até um motivo rentável para que aparições e sons anormais comecem a ser relatados. Então fica difícil saber até que ponto a imaginação está agindo e filtrar a realidade. Todavia, quando é gente demais comentando que tem algo estranho no local, geralmente é porque tem mesmo. Confira agora os 8 lugares mais mal assombrados do Brasil. Fordlândia. A Fordlândia é o nome de um antigo distrito com área de pouco mais de 14 mil quilômetros quadrados no município de Aveiro, no estado do Pará. O nome foi batizado por Henry Ford, que comprou aquelas terras para abastecer sua empresa de látex, necessário para a confecção de pneus para seus automóveis, pois a importação desse material em grande escala era muito mais caro. Mas depois do falecimento de Henry, a família acabou abandonando o projeto. Logo, a cidade acabou sendo abandonada pelos moradores. Só que a lenda diz que muitos dos trabalhadores faleceram no local, por conta de várias horas exaustivas de trabalho e por tentarem fugir devido às reações truculentas dos seus superiores. O exército brasileiro teve que intervir algumas vezes para estabelecer a ordem. Dizem que esses trabalhadores nunca deixaram a cidade e ainda são vistos assombrando o local, fazendo extração das seringueiras. Solar das 7 Mortes. No século XVIII, mais precisamente no ano de 1755, houve um massivo homicídio em uma das casas mais elegantes e famosas da Bahia. Acredita-se que a empregada, que havia se cansado dos maus tratos que recebia, resolveu então se vingar envenenando o dono da casa, o padre Manoel de Almeida Pereira, e mais 3 criados. O caso nunca foi solucionado e a empregada saiu impune. Dizem que, de ódio e rancor, os falecidos permaneceram na casa até hoje. Desse modo, nenhuma outra família conseguiu se instalar na casa, já que eles viviam com constantes ruídos sobrenaturais, vultos, gemidos e com as portas fechando e abrindo sem corrente de ar ou motivo aparente. Esperto de quem optou não morar ali. A casa parece ter sido construída ainda no século XVII, com o uso exclusivo dessas famílias abastadas. Sua arquitetura lembra um estilo de Península Ibérica, entre os portugueses e espanhóis, completamente requintada e luxuosa. Por essas e outras, a casa ficou conhecida como o Solar, ou a Casa das 7 Mortes, e hoje faz parte do patrimônio cultural da Bahia e é aberta para visitações. E aí, tá a fim de ir lá conhecer? Mercado Modelo. O Mercado Modelo é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador. O lugar abriga mais de 260 lojas de artesanato e produtos típicos da Bahia. Só que além do ponto comercial e turístico, o Mercado Modelo também é conhecido pelos gritos de socorro que ecoam no subsolo. A história do mercado é marcada por tragédias provocadas por grandes incêndios. O antigo prédio foi atingido 3 vezes pelas chamas em 1984. Já no atual prédio houve mais um incêndio que causou sérios danos. Só que depois de um tempo o mercado foi reformado respeitando o plano arquitetônico original. Dizem as más línguas que os escravos recém-chegados da África ficavam no subsolo do mercado, aguardando para serem leiloados. Mas como a construção fica abaixo do nível do mar, o subsolo fica frequentemente alagado e a água inunda o local. Desse modo, muitos morreram afogados. Edifício Joelma. O edifício Joelma foi inaugurado em 1971 na região central da cidade.
Com apenas 3 anos de funcionamento, um curto-circuito no 12º andar provocou a morte de 191 pessoas e mais de 300 feridos. O edifício foi reformado e inaugurado com um novo nome chamado de Edifício Praça da Bandeira, mas mudar o nome não foi o suficiente para livrar o local. O novo Joelma coleciona várias histórias assustadoras desde sua reabertura. Tanto de funcionários quanto de pessoas que visitam o local já relataram a presença de vultos, portas abrindo e fechando, coisas batendo e diversas vozes pedindo por ajuda e socorro. Como se as almas de quem faleceu no local ainda tivessem lutando para ir embora. O pior de tudo é que a região coleciona tragédias. As fotos mostram rostos de pessoas que não estavam nas filmagens. Em 1948, o professor de química Paulo Ferreira Camargo morava junto com a mãe e suas 2 irmãs em uma casa no centro de São Paulo. Por motivos desconhecidos, Paulo assassinou a tiros a mãe e suas irmãs e tentou esconder os corpos em um poço artesiano que ele mesmo construiu há 3 dias antes do ocorrido, no quintal da sua casa. O cheiro dos corpos chamou a atenção da polícia e, para não ser preso, o professor cometeu suicídio. Como se não bastasse o triplo assassinato seguido de suicídio, o bombeiro também faleceu devido a uma infecção cadavérica. Esse episódio é conhecido como a maldição do Edifício Joelma. Você pode conferir no nosso canal o vídeo completo que fizemos desse assunto. Castelinho do Flamengo. Há um lugar no bairro do Flamengo que, ao mesmo tempo que expõe beleza, esconde uma assustadora história. O Castelinho, como é conhecido hoje, Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, é mais uma construção carioca que tem muita história para contar. O prédio foi projetado pelo arquiteto italiano Gino Coppetti em 1916. Nesse período, o comendador Joaquim da Silva Cardoso e sua esposa Carolina moravam no Castelinho. Sem negar as origens, o arquiteto desenhou uma construção eclética, inspirada nas tendências italianas da época. A ideia foi bem recebida no Rio de Janeiro e se espalhou pela cidade. Anos depois, o prédio se tornou a moradia de Avelino Fernandes, sua esposa Dona Rosalina Feu Fernandes e a sua filha Maria de Lourdes Feu Fernandes. Aí começa a nossa história. Relatos indicam que o casal Fernandes morreu em 1932 atropelados em frente ao Castelinho. Maria de Lourdes, a filha da família, passou a ser criada por um tutor que a roubou e maltratou em todos os sentidos, deixando-a presa na torre principal da construção. Dizem que, quando Maria morreu, ela voltou para assombrar o lugar, em busca de vingança. Não são poucos os que dizem que o Castelinho do Flamengo é mal assombrado até hoje em dia. Com a morte dos donos, a posse do prédio ficou amarrada a um trâmite jurídico. Por conta disso, o local passou a ser constantemente ocupado por moradores de rua. Entretanto, muitas dessas pessoas não conseguiram ficar por lá, alegando ver ou ouvir coisas estranhas. Alguns deles até sentiam toques em seus corpos durante a noite. Em 1992, o local foi desocupado e reconstruído como o Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, por conta dos relatos das assombrações. Em 2010, o Castelinho do Flamengo chegou a ser tema do quadro Detetive Virtual do Fantástico, da TV Globo. Hoje o detetive virtual sai da internet e vai pra rua, atrás de fantasmas. O local é este, o Castelinho, no Rio de Janeiro. E o principal relato de todos é o grito de uma menina que vinha da torre do prédio. Esses relatos eram contados antes mesmo da história de Maria vir a público. Ermida Dom Bosco. Durante a construção da Esplanada dos Mistérios em Brasília, foi registrado em média 3 acidentes de trabalho por dia. E como os prédios são muito altos, a maioria desses acidentes era fatal. Quando os enterros não aconteciam bem ali no próprio canteiro de obras, as vítimas eram levadas ao Lago Paranoá, já que ainda não havia cemitérios na capital.
Sendo assim, a maioria dos corpos dos trabalhadores que trabalhavam na construção de Brasília está localizada no lago. E há alguns brasilienses que relatam certas atividades sobrenaturais na região. Pescadores disseram ter ouvido vozes enquanto pescavam no meio do lago. Mas você deve estar se perguntando, e a ermida Dom Bosco? Há uma crença de que esses trabalhadores saem do lago Paranoá e vão em busca da capela do padre Dom Bosco durante a noite, em busca de paz e tranquilidade de espírito. Tem quem diz que é possível ver até mesmo o próprio Dom Bosco circulando de batina próximo de sua capela, que deveria estar supostamente abençoando as almas amargadas que morreram trabalhando. Cruz do Patrão. Dizem que o monumento da Cruz do Patrão é o mais assombrado de todo o Pernambuco. O pequeno obelisco com uma cruz no topo foi criado no século XVIII e servia de referência para os navios. Segundo a história local, na época da escravidão, os negros que desembarcavam por ali usavam o pé do monumento para fazerem rituais de magia negra e voodoo, amaldiçoando todos os que trouxeram ali a força. Na região também foi encontrado um cemitério clandestino onde eram enterrados os passageiros mortos em alto mar e militares condenados ao fuzilamento. A crença é que todas estas almas permanecem no lugar para se vingar das pessoas que acabaram com as suas vidas de forma injusta. As Cachoeiras da Pedra do Divino. A Pedra do Divino fica na cidade de Itaguatins, no Tocantins. E como de costume, todo ano acontece a Festa do Divino. Na época do garimpo, um barco que transportava pessoas para a Festa do Divino naufragou ali, na rocha, matando todos a bordo. Acredita-se então que as almas destas pessoas produzem o barulho e participam da festa do outro lado, do lado dos mortos. E esse foi mais um vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Se você gostou, então já pega o seu dedo e mete aí no like. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para todos os seus amigos. Beleza? Muito obrigado, abraço pra eles, beijo pra elas, tchau!